Olá! Hoje a nossa convidada é a Cristina Nogueira. Ela é fundadora da Walking the Talk, uma das empresas pioneiras em trabalhar com cultura dentro das empresas. E hoje ela aconselha alguns dos principais executivos do Brasil. E nós vamos conversar com a Cris sobre o que as empresas procuram nas pessoas que vão trabalhar nessas empresas, o que elas valorizam e o que isso pode ajudar as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho hoje. Oi, Cris, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Oi, Sandra, é um super prazer aqui receber esse seu convite e participar de um programa aí tão nobre, né, e tão atual, né, da situação que nós estamos vivendo. Agradeço mesmo e vamos em frente. Bom, já é o futuro do trabalho, né? Eu estou falando da Nova Zelândia, aqui é de manhã cedinho. Você está falando dos Estados Unidos, onde você está? Eu estou hoje em Indianápolis, no estado de Indiana. E esse programa sendo exibido no Brasil. Olha só que bacana, cada um num canto do mundo. Cris, você aconselha os principais presidentes de empresas no Brasil. O que esses executivos estão vendo sobre o futuro das empresas? Para onde que elas estão indo? Olha, é um momento muito interessante, né? Antes de falar sobre para onde as empresas estão indo, que eu tenho observado nos executivos, eu acho que é importante falar de um assunto muito relevante, que é a diferença entre mudança e transição, né? A mudança ocorre rapidamente, né? Quer dizer, o Covid aconteceu muito rápido e trouxe uma mudança, né? O ano passado a gente viveu isso muito forte. E agora vem a transição. A transição é algo demorado, porque a gente, dado uma mudança repentina, a gente tem que levar um tempo para aprender, para encontrar saídas, etc. As coisas que a gente sabia do passado não necessariamente servem para o futuro, então está todo mundo numa busca, né? Então, o que eu tenho visto, basicamente, na liderança? Primeiro, os executivos estão muito mais focados na questão de eficiência, né? Procurando acertar o foco, procurando entender aonde que está o melhor uso dos recursos no momento como agora. A outra coisa que é muito visível, né, é uma preocupação nesse momento muito mais com evolução do que uma inovação disruptiva, uma coisa de outro mundo, né? Porque todo mundo está vivendo um momento onde eles têm que se readaptar, né? E a terceira coisa bastante focada hoje pelos grandes executivos é a questão de empoderamento das pessoas, né? Ficou muito evidente, né, com essa mudança, uma necessidade dos executivos de entender o que está ocorrendo no mercado, o que está ocorrendo na ponta, vamos dizer assim, das organizações. E eu digo isso, acho que praticamente em tudo. Eu vejo até na minha experiência aqui com as crianças que eu tenho convivido, né, que até na estrutura das organizações da educação isso também mudou. Né? Quer dizer, como é essa necessidade de compreensão, como é que esse mundo atual está acontecendo na ponta, não mais centralizado no conhecimento do passado, né? Então, esse é o grande foco. Agora, o que eu acho que está também começando a aparecer é uma compreensão dos líderes nas organizações de um papel muito mais amplo deles de criar o que eu chamo o ambiente propício, né, para essa evolução, ou seja, um ambiente de confiança, uma clareza de direção da cultura que tem que evoluir para esse momento e de fazer esse engajamento, né, manter as pessoas unidas, manter as pessoas entendendo o que tem que ser feito, a melhor forma de trabalhar. Então, esse eu vejo a situação atual dos grandes líderes. Você está falando sobre criar esse ambiente, né? Um ambiente de segurança, de ouvir, né, todos os funcionários, de ser um ambiente mais participativo.
E você costuma falar também sobre a maneira como a gente aprende hoje mudou, então não é só o meu chefe que vai me orientar, eu aprendo com os meus pares. Conta um pouquinho do que você está vendo de mudança. Veja só, esse mundo que a gente está vivendo agora é um mundo que trouxe muita complexidade, né? Já tinha ocorrido algumas mudanças sob o ponto de vista de tecnologia, estava todo mundo com muita atenção nas novas tecnologias, no que estava acontecendo no mundo, mas talvez numa aceleração menor do que ocorreu com a chegada do Covid e uma necessidade de reação muito rápida. E o nosso cérebro, a nossa mente, ela tem capacidade de processamento limitada sob o ponto de vista da forma como a gente pensa, do que a gente sabe, né? Então, uma coisa que mudou e foi muito bacana, que eu assisti nas organizações, foi o espírito colaborativo, né? A vontade de uso da inteligência coletiva. As respostas que estão sendo dadas atualmente, elas não advêm de uma pessoa só. Ela não está ancorada no conhecimento de um executivo, líder, do CEO ou daquele vice-presidente de marketing. Não, ela está ancorada nessa inteligência coletiva. As empresas estão aprendendo, as pessoas estão aprendendo com outras pessoas de dentro da empresa, com pessoas de fora da empresa. O acesso a conhecimento nunca esteve tão fácil, né? Quer dizer, de qualquer celular você busca, as redes colaborativas, né? Então, as pessoas estão começando a ver o valor de trabalhar junto, de colaborar, de trocar, né? De não reter conhecimento, compartilhar. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende, a gente escuta. Então, esse é um movimento muito forte nas organizações e principalmente da nova geração. Talvez os líderes mais antigos, mais ancorados no seu próprio conhecimento, no que eu sei, estão tendo que rever, né, essa forma de trabalho que está nitidamente emergindo e eu acho que não vai embora tão cedo. E Cris, que dica você daria, né? Você vê uma pessoa entrando numa empresa com toda essa vontade de participar, de ter autonomia, de ter protagonismo, e de repente um líder, um executivo que está acostumado a eu tenho conhecimento e eu que digo, eu dou a direção. Que dica você daria Uhum. para essa pessoa que está entrando numa empresa? Como é que você, né, consegue ter voz nesse ambiente? Uhum. Aí muito legal essa pergunta, porque ela aborda diretamente o assunto cultura organizacional e protagonismo, né, que são dois assuntos absolutamente fundamentais. Antes de responder, né, eu queria elaborar um pouquinho sobre essa questão de protagonismo, né? Principalmente para nós latinos, a nossa cultura, ela tem o que eu chamo de um componente que, quando encontrado nas empresas, ele dificulta muito a efetividade, a produtividade, enfim, as soluções robustas, que é o que eu chamo da vitimização. Eu vou dar um exemplo, né? É um jeito de pensar que às vezes a gente inconscientemente tem. Então, por exemplo, eu às vezes estou em São Paulo, estou dirigindo e tem aquele trânsito enorme, e aí eu chego num lugar 20 minutos atrasado, né? Qual que é naturalmente a fala hoje encontrada nas empresas? As pessoas falam, olha, eu atrasei por causa do trânsito, né? Essa fala, embora seja verdadeira, tem trânsito, e eu atrasei por causa do trânsito, ela, sem querer, coloca a gente numa posição de vitimização, ou seja, eu não tenho culpa, né? O trânsito está aí, eu não tenho o que fazer, eu cheguei atrasado. Se você pensar de uma outra maneira, que eu chamo mais protagonista, ou seja, dado que eu sei que tem o trânsito, o que eu poderia ter feito para não ter chegado atrasado? E desta maneira, provavelmente, eu estaria cumprindo meus objetivos, né? Eu poderia, por exemplo, ter dito, eu acordei tarde, por isso cheguei atrasado, dado que tinha trânsito. Ou eu esqueci de colocar o meu despertador, ou alguma coisa desse tipo, né? E existe uma diferença muito grande entre você ser protagonista, ou seja, diante de um fato, de um problema, que resposta eu dou, versus eu achar que
isso aconteceu por causa de alguém. Então, extrapolando, né? Nas empresas a gente ouve muitas vezes as pessoas falarem, como você colocou, eu queria ser, né, mais protagonista, mas é o meu chefe que não permite. Eu não consegui entregar o resultado porque o dólar subiu. Porque o Bolsonaro falou tal coisa. A gente dá essas explicações que são verdadeiras, mas não ajudam a gente a ir para lugar nenhum. E aí, essa é a questão. Se eu não me vejo como parte do problema, eu não posso ser parte da solução. Alguém tem que resolver isso. Você pode ver que nesse momento do Covid, as empresas que eu digo que têm uma cultura protagonista, ou seja, dado um problema, o que nós podemos fazer, como que a gente pode se organizar, o que está no nosso alcance, como eu ultrapasso essa barreira, como eu faço parcerias, enfim. Quem foi para este lugar se deu melhor, né? Aqueles que começaram a focar nas coisas não protagonistas pioraram, né? Então, o primeiro conselho que eu dou da nossa nova geração quando você se depara, né, com uma cultura, como você falou, mais hierárquica, mais controladora, que dá menos empoderamento, né? O que eu posso fazer de diferente do que eu estou fazendo agora, dado que isso é um fato? Então, sempre vai ter um jeito, né? Se você pensa dessa maneira, você começa a raciocinar quem eu posso, enfim, que mais que eu posso fazer? Né? Eventualmente você pode chegar até a conclusão que ali não é o seu lugar, né? Mas você fica sempre nessa posição de protagonista. Ao passo que se você começar a achar e colocar a culpa, né, em alguém, certamente você vai ficar desmotivado, você vai encontrar razões que são verdadeiras, mas não te ajudam, né? E quando a gente está desmotivado, tem uma coisa muito ruim, que é quando a gente se sente impotente. Quando a gente vai para esse lugar de impotência, a gente geralmente não nos ajuda, né? Então, o conselho que eu dou para as novas gerações é estar sempre atento ao que você pode fazer, como você é um agente de mudança, como você pode contribuir, influenciar nessa direção que você acredita. Sensacional. Acho que esse é um dos conceitos de futuro do trabalho mais pertinentes, né? Pegar a vida nas mãos, não esperar que ninguém faça por você, né? Depende da gente. Então, pelo menos a nossa parte, o resto a gente não controla, mas o que a gente pode é pegar nas mãos e não esperar ninguém, né, Cris? Super obrigada por estar aqui com a gente hoje. Um prazer. Eu adorei esse papo, espero que a gente contribua aí, que esse raciocínio que a gente fez aí da nossa participação, a nossa responsabilidade, do poder que a gente tem na mão, o que a tecnologia está nos trazendo, gente, a gente pode de verdade aprender qualquer coisa, né, a qualquer momento, de qualquer lugar do mundo. Então, está nas mãos nossas aí levar o seu futuro, o futuro da organização, o futuro do nosso país, né? Para onde a gente quiser. Basta a gente ter essa consciência, essa vontade, esse protagonismo, né? Diante da situação que a gente está vivendo. Muito obrigada. E muito obrigada a vocês que estavam nos assistindo. E se você quiser rever essa entrevista ou as outras sobre os profissionais do futuro, basta você entrar no Globoplay. Obrigada e até a próxima conversa.